Olha, se teve uma coisa que gerou consequência na história do Brasil e que aconteceu em Portugal, isso foi a União Ibérica. E hoje é mais uma videoaula de atendendo a pedidos, inclusive um atendendo a pedidos recente. Na última semana aí, a videoaula que eu fiz sobre a Revolução Farroupilha, né, durante o bate-papo que eu fiz ali durante a estreia, veio gente pedir, olha cara, por que não fala dos holandeses em Pernambuco? E cara, hoje vamos falar sobre isso aí, né? E que nem eu falei na abertura, olha, a União Ibérica foi um negócio que deixou uma série de reflexos aqui dentro do Brasil. Eu falo da União Ibérica em outros vídeos, rapidamente, se você ainda não viu esses vídeos, se você é novo no canal aí, não acompanha, né? A União Ibérica foi quando a coroa portuguesa ficou vacante, né? Não tinha descendentes do rei de Portugal, e quem vai assumir a coroa portuguesa vai ser o rei Filipe de Espanha, né? Vai dar origem ali à União Ibérica ou dinastia filipina, né? E esse período aí vai lá de 1580 até 1640. Bom, o que estava acontecendo na Europa nesse período aí, né? O que a União Ibérica tem a ver com a invasão dos holandeses dentro do Brasil? Então vamos lá. Primeiro passo, né? Os Países Baixos, né? Aquele território lá onde hoje está Holanda, Luxemburgo, Bélgica, aquilo tudo era um território que por muito tempo era disputado pela Espanha, né? E chegou a fazer parte da Espanha durante uma boa parte da sua história. E devido, lógico, a questões de identidade própria, né, e conflitos internos, os Países Baixos vão conseguir ali uma autonomia da Espanha, o que vai deixar as relações entre Espanha e Holanda bastante complicadas. Do outro lado da Espanha estava Portugal, e Portugal tinha um relacionamento bem diferente com a Holanda, né? Aliás, a Holanda era o principal consumidor do açúcar brasileiro. Portugal não estava muito preocupado com investimento em produção, então a produção do açúcar era feita no Brasil, né? O açúcar era comprado aqui em natura, levado para a Holanda, vendido para os holandeses. Os holandeses refinavam o açúcar brasileiro e esse açúcar refinado depois era comprado por Portugal e revendido, né? Portugal estava bem na vibe do mercantilismo e estava pouco preocupado em fazer todo esse trabalho, tanto do plantio quanto do refino. Deixava isso para a colônia ou para os parceiros comerciais. Olha que problema que aparece aí, né? Quando vaga a coroa portuguesa e os espanhóis assumem os dois reinos, né, através do rei Filipe, né, a relação Brasil-Holanda vai ficar bastante complicada, né? Por quê? Quando teve a separação dos Países Baixos da Espanha, o rei de Espanha vai lá e proíbe qualquer súdito espanhol de negociar com os holandeses. Eis que Brasil passou a ser um súdito espanhol, por assim dizer, né? Então, estando sob a coroa espanhola, o Brasil teria que romper laços com a Holanda. Isso obviamente ia gerar problemas para o Brasil, mas principalmente ia gerar problemas para a Holanda. E a Holanda, diante da situação, não ia deixar barato. Bom, a invasão holandesa no Brasil não começou pela Holanda, começou pela Inglaterra, e vamos vendo ali, né? A Espanha não estava vivendo o seu momento mais pacífico nesse momento, e lá, entre os anos de 1585 e 1604, estava rolando a guerra, né, anglo-espanhola, justamente pela disputa ali do comércio marítimo do Atlântico, né? Nessa guerra entre espanhóis e ingleses, os ingleses vão ter acesso a manuscritos portugueses falando sobre a colônia na América, né? Fazendo descrições detalhadas ali sobre como era a vida no litoral brasileiro. E eis que entre esses documentos vão aparecer alguns manuscritos falando sobre Pernambuco, que era possivelmente o trecho da colônia mais rico que existia, né? A grande produção de açúcar estava lá em Pernambuco, e os ingleses vão esticar os olhos para cá. Então a primeira invasão que vai ter naquela região de Pernambuco não vai ser holandesa,
vai ser inglesa e vai ser promovida por um corsário. Que raio que é um corsário? Corsário é um pirata, né, remunerado pela coroa. Né? Eu tenho um vídeo sobre pirataria, vou botar o vídeo aqui na descrição para explicar isso aí direito. Esse corsário é um cara chamado James Lancaster, né? E o James Lancaster vai lá para poder invadir Pernambuco e conseguiu, aliás, com apoio holandês. Tanto que quando a tropa do Lancaster estava chegando aqui no Brasil, ele deu de cara com navios holandeses. Achou que esses navios holandeses iam lá tentar barrá-lo. Pelo contrário, abriram o caminho e acompanharam o Lancaster na invasão de Pernambuco. Ocuparam Pernambuco e nesse tempo que ficaram lá, que foi um tempo curto, coisa de por volta de um mês, receberam inclusive apoio de piratas franceses que foram para lá e vão se aproveitar dessas riquezas que tinham ali em Pernambuco. Vai ser uma pilhagem gigantesca. Os ingleses vão um pouco investir dentro dessa ocupação de Pernambuco. A preocupação não era nem tomar o território, mas explorar as riquezas que tinham por lá. Quem vai se preocupar em ocupar e transformar, na final, serão os holandeses. Então, depois da invasão inglesa, os holandeses já estavam assim bastante espertos sobre como funcionava o litoral brasileiro e perceberam que a situação aqui era bastante frágil. Então os holandeses vão ter uma postura bem mais audaciosa do que dos ingleses. Vamos ocupar a colônia portuguesa aqui. E o intuito deles não foi nem inicialmente ir lá para Pernambuco, já que a ideia é aqui ocupar esse território, vão para a capital da colônia, vão lá na sede do governo geral. Então, em maio de 1624, tem a invasão holandesa em Salvador, né, capital da colônia, né, onde estava lá o governador-geral Diogo de Mendonça Furtado. Né, ele foi preso, né, foi levado, ele e sua família foram capturados e deixados no palácio administrativo do governo geral, e quem vai assumir o governo holandês em Salvador, a administração da cidade, vai ser o holandês Johan van Dorf. Né? Bom, nesse momento aí que tem a invasão holandesa, quem vai assumir o título de governador-geral da colônia vai ser o governador de Pernambuco, né, da província de Pernambuco. Como eu disse, Pernambuco era ali o território mais rico que tinha dentro do Brasil, e esse sujeito era o Matias de Albuquerque, né, que vai assumir ali o governo geral. Essa primeira ocupação em Salvador não teve lá uma duração tão longa, obviamente durou bem mais aí do que a ocupação inglesa, que ficou um mês lá em Pernambuco. Né? Na ocupação em Salvador ficaram por volta de um ano, mas os espanhóis vão mandar tropas de apoio para poder auxiliar na expulsão dos holandeses ali de Salvador. E o que vai acontecer lá em 1625, né, quando finalmente foram expulsos. Os holandeses não desanimaram não, tá? Eles vão aproveitar ali que a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa holandesa focada nesse comércio com a América, né, vai saquear alguns navios que transportavam prata saindo da região da Argentina, ali, da região do vice-reino do Rio da Prata, para ter verba para poder retornar e invadir o Brasil. Só que agora o foco era realmente Pernambuco. Isso vai acontecer no ano de 1630, né, onde os holandeses vão chegar, ocupar primeiro Olinda, depois Recife, e vão ficar ali naquela região litorânea controlando o comércio e a produção. Detalhe importante: o Matias de Albuquerque, né, aquele cara que era governador da província de Pernambuco, né, ainda durante a invasão da Bahia, vai estabelecer uma frente de resistência contra os holandeses. No entanto, nem todo latifundiário, nem todo senhor de engenho de Pernambuco vai achar que os holandeses eram realmente um problema. Pelo contrário, né, a administração holandesa seguia um sistema muito mais liberal, né, ao contrário do autoritarismo, a concentração de poder feita lá por Portugal, e alguns vão começar a pensar que compensava muito mais você ter um domínio holandês do que um domínio português. E a principal liderança desses senhores de engenho vai ser um sujeito chamado Domingos Fernandes Calabar. E o Calabar ali vai ser a ponta de frente que vai auxiliar os holandeses
no controle do litoral pernambucano. Então, o Calabar, que foi considerado aí um traidor, né, porque apoiou os holandeses ao invés de apoiar os portugueses, conseguiu vencer a resistência do Matias de Albuquerque e os holandeses vão tomar conta de Pernambuco lá e começa esse domínio em 1630. E os caras vão ficar um bom tempo, eles vão ficar até 1654, 24 anos dentro desse território. E logo que a resistência colonial se encerra e os holandeses conseguem dominar esse território no litoral de Pernambuco, vai ser enviado para cá um sujeito chamado Maurício de Nassau, cara importantíssimo para a reorganização de Pernambuco, né? Principalmente quando você vai falar de Olinda e de Recife. Porque o Nassau ele vai estar muito preocupado em transformar esse território da colônia num território de produção e refino de açúcar, coisa que a gente não fazia, o refino de açúcar. Então vai permitir ali um desenvolvimento de uma sociedade urbana ligado a essa manufatura do açúcar. E não só isso, né? Essa política liberal do Nassau vai permitir inclusive a entrada de novos migrantes para aquela região. O que vai permitir, por exemplo, a entrada de muitos protestantes, né? O próprio Nassau ele era calvinista, e também muitos judeus. Não é à toa que em Recife está a primeira sinagoga do Brasil, que foi formada a partir desses colonos judeus que vão chegar ali e que vão trabalhar com a produção manufatureira, artesanal e principalmente com o comércio em Recife, né? E que vai assim tornar esse território algo extremamente moderno para sua época. O Nassau teve inclusive uma preocupação em reformular o aspecto urbano da cidade, transformando essa cidade em algo muito mais próximo do que eram as cidades europeias. Eis que em 1640 é restabelecida a monarquia portuguesa. E aí Portugal e Espanha se separam novamente e acabou a União Ibérica. Aí a coisa com a Holanda vai começar a mudar de figura. Portugal e Holanda não eram adversários econômicos, pelo contrário, eram aliados. E aí vai acontecer o quê? Portugal quer restabelecer a antiga aliança, só que a Holanda está no Brasil. O que fazer agora? Como é que Portugal e a Holanda vão resolver isso? Bom, primeiro de tudo, Nassau é destituído do cargo. Ele sai desse cargo de governador da Holanda na América, né, desse território aqui da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, né, e é colocado um outro membro no local. Oficialmente o território volta a ser português, mas com a ocupação holandesa, e a coisa vai se ajustando ali. Óbvio que uma coisa desse tipo não ia durar muito tempo, né? E 5 anos depois, né, 1645, vem a insurreição pernambucana, que vai lutar para expulsar os holandeses de Pernambuco e restituir o território como plenamente um território ligado a Portugal, não mais território ligado à Holanda. Cara, os conflitos vão se prolongar aí e esse fim vai se dar só em 1654. Então veio de 1630 a 1654, Pernambuco virou um território holandês dentro do Brasil. Obviamente, toda a estrutura urbana, econômica, social vai se alterar dentro desse território, que vai deixar marcas até hoje, né? Não é à toa que o pessoal lá de Pernambuco traz até hoje uma série de traços físicos, né? Que tem referência diretamente com aquele pessoal da Holanda. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Essa é a Projeto Cetone, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.